Olá, bom dia para você que está ouvindo a Rádio Inverso. Eu sou o Leonardo e hoje eu quero conversar com você novamente sobre uma reflexão que a gente já fez alguns dias atrás, mas como nenhum tema, por mais simples que seja, ele acaba se esgotando com uma só visão, a gente pode ir além. Eu estou me referindo ao perdão. É o mesmo tema, só que com uma nova abordagem. E o interessante é isso, porque na medida em que alguém comenta, a gente pode afinar um pouco mais, pode ir um pouco mais além. Então, o comentário, o diálogo serve justamente para a gente poder ir com esse pensamento mais longe, mais profundamente. E foi isso que aconteceu. Num texto anterior, eu escrevi sobre o perdão e eu dizia que não existirá perdão se antes não houver nenhum julgamento. E baseado nisso, o Luiz Antônio fez um comentário num canal da Filosofia Inversa no YouTube, dizendo o seguinte: como é que a gente poderia conceituar o perdão? O perdão não seria mais uma forma de nos livrarmos do peso do sofrimento provocado pela atitude de alguém do que um julgamento? O perdão não estaria mais vinculado a uma decisão do que a um sentimento natural? Ele dizia isso em resposta à minha afirmação de que o perdão pode ser naturalmente, deve ser, se for verdadeiro. E então ele criou essa dúvida que a gente pode conversar um pouco mais e ir além. Eu acho uma boa reflexão, mas então você pode imaginar o seguinte para a gente poder contextualizar isso. Como é que a gente poderia sentir esse peso do sofrimento se antes não tivesse nenhum tipo de julgamento? Na realidade, a gente reage apenas após sentir que a atitude do outro é boa ou ruim. Se não tem nenhuma qualificação, nenhuma cor, atitude, nenhum julgamento, então a gente não tem como definir que aquilo incomodou e aquilo não causaria nenhum peso, porque não houve antes a qualificação. E a essa qualificação que eu estou me referindo, que vem sempre precedida por um julgamento. Nesse sentido, a gente entende que as falhas vão ocorrendo, eu vejo principalmente de duas formas. Uma é que todo mundo tem seu limite, todo mundo tem sua dificuldade, a gente nunca faz alguma coisa pessoal para ninguém. A gente sempre faz algumas atitudes, algumas reações são sempre motivadas olhando para a gente mesmo. Isso é muito importante você refletir sobre isso. Você consegue perceber também dessa forma? Porque se as pessoas estão sempre olhando só para elas próprias, estão sempre preocupadas só com elas próprias, como é que podem fazer algo deliberadamente para ofender o outro? Então, por mais que seja feita alguma coisa até com a intenção de ofender, essa ofensa também parte do princípio do que é a ofensa para você próprio. Então, por si só, já não é para o outro, já é para quem está querendo ofender. Outro ponto é que quando alguns cometem algum ato extremo, por exemplo, que causa um incômodo, alguma devastação a muita gente, essa pessoa não está em plena consciência. E você que está aqui com a gente buscando mais consciência, buscando mais entendimento, refletindo sobre as questões da vida, você precisa ter essa consciência. Porque nas duas situações, tanto a pessoa que está sempre pensando nela ou que está totalmente inconsciente, em nenhuma das duas existe um motivo para qualificar o ato e julgar a pessoa, porque seria totalmente desnecessário. Dessa forma, uma qualificação do que foi feito vai se tornando mais leve e tudo vai acontecendo aí sim naturalmente, sem nenhum julgamento. Acredito então dessa forma que o perdão vinculado à decisão de fato nunca vai acontecer, porque a decisão é sempre relativa, é sempre limitada e carrega com ela algumas memórias intrínsecas ao acontecimento que anteriormente foi qualificado e foi julgado. Eu não estou com isso afirmando que é esse o único caminho para que o perdão aconteça. Aliás, é justamente disso que eu estou fugindo. A gente vê inúmeros vídeos, ideias, conselhos, motivações para o perdão. Tudo está sempre, em geral, relacionado a um conceito muito forte ou a uma imposição que você precisa perdoar, você deve perdoar, senão, né? Aí tem as diversas explicações. Aí você já sabe, uma série de chantagens, de ameaça ou desqualificação de você que julgou o outro. Eu acho que também não é o caminho, sabe? Para que o peso não se multiplique, para que tudo aconteça de uma forma mais leve e possa ser visto também num ângulo inverso, de uma maneira diferente, que mostre que a vida não tem um caminho só,
a gente pode ver com outras alternativas e sem tanto peso, sem tanto julgamento. Por mais que você, em princípio, tenha tentado julgar, talvez tenha sido por uma falha de não conseguir entender a perspectiva do outro. E com exercício você pode conseguir, de refletir. Esse exercício da reflexão é justamente para esse processo e pode te levar a esse caminho de entender o que está acontecendo naquele momento. Então, o caminho para mim não é chantagem, não é pressão. A gente tem a liberdade para ter variadas expressões e diversas aplicabilidades podem ser executadas no dia a dia, nos nossos conceitos, nas nossas ideias. Daí a reflexão, que tudo possa fluir quando a poeira baixar, que os ânimos já não tiverem tanto sentido e, naturalmente, já não é necessária nenhuma decisão, nenhuma imposição, nenhuma coerção. Sem pressão, tudo vai surgindo com um entendimento do momento que você viveu, quando ele é lembrado, do que em algum momento causou algum incômodo, mais para frente, em algum momento, quem sabe hoje, pode se tornar passado, já sem o mesmo peso e sem o mesmo valor. Aí acontece naturalmente o perdão que você não pode nem nominar, porque nem você percebeu que ele tinha acontecido. Só quando você volta naquele assunto ou encontra aquela pessoa, você percebe que tem alguma coisa diferente, mas já não é mais o mesmo julgamento, o mesmo peso nem sobre ela e nem sobre você, porque foi alguma coisa real e totalmente involuntária. Com a simples reflexão, você chegou nesse ponto sem precisar de nenhuma motivação exterior para isso. Foi algo que você pôde refletir e conceituar você mesmo. É isso. Então seja bem-vindo para você escrever, seja bem-vinda para escrever algum comentário ou alguma opinião, alguma divergência, fique à vontade. E a gente vai com isso sempre indo além e traçando novos ângulos, novos parâmetros, novos fundamentos das ideias, dos pensamentos que a gente vai tendo no dia a dia. Amanhã a gente conversa um pouco mais. Até lá!